Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares. Na outra aula falamos das letras, das palavras, que a gente vê em todo lugar. Outra coisa que a gente também vê em todo lugar? Números. Às vezes até associado com essas letras ou com as palavras, para poder ter um significado diferente. Mas é número para tudo quanto é lugar, né? Número do meu relógio, número de celular, o número do WhatsApp, a senha do computador. Números, números e números. E a gente vai ver aqui várias formas dele. Em que outros locais mais a gente tem número no nosso dia a dia? Vocês lembram? Bom, tudo começa com esses 10 algarismos. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A partir deles a gente constrói qualquer número mesmo, porque os números não acabam, são infinitos. Pode-se viver uma vida inteirinha escrevendo números e nós vamos morrer e não vamos ter escrito todos os números possíveis e imagináveis. A gente precisa conhecer os números, até mesmo para poder escolher o tamanho da roupa que vai vestir. Olha só, essa roupa é tamanho 12 anos. E tem o número dos nossos documentos. Olha esse aí. É o número do registro, do documento de identidade, é a data que foi expedido esse documento, a validade, a data de nascimento, as folhas do livro da certidão de nascimento de onde foi tirado, a lei que rege esse documento, muitos números. A gente usa o número para determinar o peso de alguma coisa e até mesmo o tamanho, como esse lápis, por exemplo, que tem aproximadamente 18 centímetros. Como eu soube disso? Olhando a marcação da régua, ora. Olha aí a tabela dos números todos enfileiradinhos. Lembrando, né, que os números precisam especificar alguma coisa. Eles precisam ser um símbolo, um código, determinar uma quantidade de objetos para ter significado. Senão são só algarismos organizados aleatoriamente. Da mesma maneira que a gente tem as letras. Se essa palavra que você tentou escrever não tem significado nenhum, é só um amontoado de letras, não é uma palavra. Eu deixei para vocês também esse jogo, o Corrida da Sorte. Dá para imprimir o tabuleiro, as cartinhas, os dados, ou você pode tentar reproduzi-lo numa folha de papel na sua casa. Ele vem assim, ó. Aqui os personagens que vão andar pelo jogo. O dado, caso você não tenha em casa, mas se tiver um outro dado qualquer, pode usar. Esse aqui já é o dado montado, ó. Eu passei uma fita durex nele para proteger. Tem uma outra folha, aqui são as regras do jogo, e tem uma outra folha que tem as cartinhas. As minhas já estão aqui, ó. Eu já recortei, coloquei uma fita durex nelas para proteger e até fiz uns enfeites atrás. Pois bem, você pode jogar normalmente esse jogo com sua família, amigos. Os personagens eu colori cada um de uma cor para poder diferenciar, né? E também passei uma fita durex. Eu até reaproveitei uma folha que eu já tinha usado, ó, que tinha coisa escrita atrás, não tem problema. Mas para que eu peguei esse jogo para vocês aqui agora? Esse jogo eu não vou usá-lo só como um jogo, principalmente para o pessoal do segundo e terceiro ano. Mas eu queria falar uma coisa com vocês. Vocês já ouviram falar sobre antecessor e sucessor? Duas palavras estranhas, né? Antecessor vem de antes. Sucessor é quem vem depois. Então, quando eu quero saber quem vem antes ou depois, no caso aqui, de um número. O tabuleiro desse jogo vai do número 1 até o número 69. Então, vamos supor que eu dê para vocês o número 58. 58 está aqui, ó. E se eu perguntasse para você, quem é o antecessor do 58?
Antecessor vem antes, um passo atrás. É o 57. E quem é o sucessor do 58? É um passo à frente, o 59. Então, antecessor é aquele que está um número atrás e o sucessor é o que está um número à frente. Vamos ver outro? O 39, por exemplo. 39, o antecessor do 39 é o 38 e o sucessor do 39 é o 40. Viu? Não é tão difícil assim, não é? É só vocês olharem a tabela dos números. E no exercício de vocês, eu deixei uma tabela que vai do 1 até o 50. É o suficiente para vocês fazerem o exercício de antecessor e sucessor. Tudo bem? Já viu, né? Estamos cercados de números por todos os lados. E para cada situação, esse número vai significar alguma coisa. Mas no nosso trabalho aqui na escola, tem uma coisa que a gente usa que facilita muito o nosso trabalho. Eu até digo que ele é meio assim, como se fosse um fofoqueiro de plantão. Me dá um monte de informação acerca dos números. Você conhece? Eu até acho que você conhece, mas você não sabe que ele faz essas coisas. Sabe o que é? O quadro de valor posicional ou o quadro valor de lugar. Se eu quero saber como se escreve o número, eu posso usar o quadro valor de lugar para me ajudar nisso. Se eu quero saber o valor relativo daquele algarismo dentro do número, ele também me ajuda. Se eu quero fazer um cálculo de adição, de subtração, de multiplicação, olha ele aí de novo para me ajudar. Vocês querem ver como? Segura aí que eu já vou mostrar. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é esse quadro valor de lugar. Ele começa com essas 3 primeiras ordens. É a classe das unidades simples, onde eu tenho a primeira ordem da unidade simples, a segunda ordem da dezena de unidades simples e a terceira ordem da centena de unidades simples. E, por enquanto, é a classe que nós mais vamos usar. Então, logo em seguida, vem a classe dos milhares, onde temos a quarta, a quinta e a sexta ordem. A quarta ordem é a unidade de milhar, a quinta ordem é a dezena de milhar e a sexta ordem é a centena de milhar. Temos agora a classe dos milhões. É tudo que eu queria na minha conta bancária, milhões e milhões de reais. Pois bem, na classe dos milhões, nós temos a sétima, oitava e a nona ordem, que é a unidade de milhão, a dezena de milhão e a centena de milhão. O quadro de valor, ele pode crescer infinitamente, porque os números são infinitos. Porém, nós não vamos passar da nona ordem, que é a centena de milhão. Num panorama geral, ele fica assim. Começando pela classe das unidades simples, depois a classe dos milhares e a classe dos milhões. Mas o que nós vamos ver no momento são a classe das unidades simples e até a quarta ordem da classe dos milhares. Temos um quadro de valor posicional limpinho para nós usarmos agora. Então, aquilo que eu falei com vocês anteriormente. A primeira classe das unidades simples, onde temos unidade, dezena e centena. A segunda classe dos milhares, que também temos unidade, dezena e centena, só que unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Vocês repararam numa coisa interessante? A primeira ordem começa aqui, e aí vem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Isso indica pra gente a ordem também que temos que colocar os algarismos desse número dentro desse quadro. Quando nós lemos, a gente sempre começa da esquerda para a direita, como a palavra aqui, quadro posicional. Comecei da esquerda para a direita. Mas quando colocamos os números no quadro posicional,
nós começamos ao contrário, do número que está mais à direita e no final o número que está mais à esquerda. Como funciona isso? Assim. Vamos olhar aqui. Vamos considerar que eu quero colocar um número 71. 71 está aqui. Ele é composto dos algarismos 7 e 1. Aqui vai entrar o número 1 e aqui o número 7. 71. O 1 é unidade, o 7 dezena. Se eu quisesse colocar um número maior que 100, por exemplo, o número 124. Como eu escreveria esse número normalmente se eu não estivesse pensando no quadro posicional? Colocaria 1, 2, 4, certo? Mas na hora de preencher o quadro, eu vou colocar o 4, depois o 2 e depois o 1. Se eu quisesse colocar um outro número que só tivesse apenas um algarismo, por exemplo, o 5. É aqui que ele entra. Sempre eu começo a preencher pela casa da unidade e o algarismo que está mais à direita e no final o algarismo que está mais à esquerda. Agora eu quero um número grande. Ai, deixa eu pensar. O que poderia ser? Um valor que eu gostaria de encontrar hoje na rua. Um bolinho de notas. Não, melhor. Um dinheiro que surgisse magicamente na minha conta bancária. Não vou querer nem muito não, tá? Vou pensar em algo do tipo... Melhor, eu vou escrever e vamos ver se você vai conseguir ler. E aí? Conseguiu descobrir qual é esse último número? Lembra que eu falei que o quadro de valor posicional me dá uma série de informações sobre esses números? Pois bem, vamos olhar lá o último que eu preenchi. Esse aqui. Para preencher, eu começo na casa da unidade, mas para ler, eu começo da esquerda para a direita, certo? Então, eu vou olhar. Eu tenho aqui o algarismo 3, em que casa ele se encontra? Na unidade de milhar. Na unidade de milhar, eu tenho 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Então, se eu tenho 3 unidades de milhar, eu tenho 3.000. O 5 está na casa da centena. Na casa da centena, eu tenho 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Então, se eu tenho 5 centenas, eu tenho 500. O 4 está na casa da dezena. E a dezena eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, esse 4, 40. Não tenho nada na unidade. Então, eu tenho 3.540. Esse é o número. Viu? Me ajudou até na hora de escrever por extenso esse número. Aqui, 5 na unidade, 5. 1 na centena, 100. 2 na dezena, 20. 4 na unidade, 4. 124. No 71, 1 na unidade, 1. 7 na dezena, 70. 71. E com isso também eu descubro o valor relativo. Mas o que raio é esse de valor relativo? É o valor que depende. Depende onde o algarismo está. Por exemplo, no primeiro número, 71.
O algarismo 7 está na casa da dezena. Então, o valor relativo de 7 é 70. E o valor relativo do 1 aqui é 1 mesmo. Agora, por exemplo, nós temos aqui 124, eu tenho a presença do algarismo 4 na casa da unidade. E no número 3.540, eu tenho o algarismo 4, mas agora na casa da dezena. No número 124, o algarismo 4 vale 4. Mas no número 3.540, o algarismo 4 vale 40, porque o 4 está na casa da dezena. Aqui, temos 5, o número 5, apenas ele na casa da unidade. E aqui o algarismo 5 aparecendo no número 3.540. No número 5, o 5 vale apenas 5, porque são 5 unidades. Mas esse algarismo 5 tem o valor relativo de 500, porque este 5 está na casa da centena. Você vai encontrar exercícios sobre valor relativo na página do Facebook da escola, que eu deixei lá para vocês. Escrever os números parece difícil, mas não é tanto quanto se imagina. Se você conhecer como se escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e a princípio saber como se escreve 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e o 100, você consegue escrever a maioria dos números até a casa das centenas. Como assim? Por exemplo, o número 24. 24. O número 59. 59. E depois do número 100? Cento, com a letra C de 100. Cento. E aí, o que vem? É 101, é 108, é 130, é 134? E aí, gente? Muita informação? Um pouco, né? Mas calma. A gente vai ter bastante tempo ao longo do bimestre para ir desenvolvendo isso e tirando dúvidas. Aliás, deixe seus comentários aqui abaixo, coloque suas dúvidas, suas dificuldades. Pode também fazer comentário lá na página do Facebook da escola, que é inclusive aonde eu estou deixando os exercícios para vocês. Gostaria muito de ver os exercícios prontos. Vocês podem tirar uma foto e postar para mim. Não tem como imprimir? Pode passar para o caderno. Não tem problema. O importante é vocês tentarem fazer e mandarem para a gente poder conhecer vocês melhor, corrigir, ver onde estão as dificuldades e pensar nas próximas aulas. Tudo bem? Então, vou ficando por aqui hoje. Fiquem bem e cuidem-se, a pandemia não acabou. Usem a máscara corretamente. Ficar colocando a mão toda hora na máscara não adianta nada. Esconder a máscara no bolso e só colocar a máscara quando for entrar em algum estabelecimento também não adianta. Porque onde você já colocou essa mão? Essa mão foi higienizada antes de pegar a máscara novamente? Se cuidem. A pandemia não acabou. E eu quero todo mundo bem. Para que a gente volte em breve a se encontrar no presencial. Tá bom? Um beijinho e tchau, tchau.